Olá, amigos do Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do país. A professora Suelen está aqui hoje para falar com vocês a nossa sexta aula de empreendedorismo com o tema de Sistema de Avaliação e Feedback. Curiosos por esse assunto? Esse é o nosso último assunto nessa disciplina de empreendedorismo, já que nós temos 7 encontros, e o nosso próximo encontro da aula 7 será a nossa avaliação final. Nesse encontro, a gente vai ter uma avaliação que vocês vão receber através de formulário para preencherem e aí então findar assim o nosso módulo. Mas não vamos falar de fim agora não, deixa quieto. Vamos falar então do sistema de avaliação e feedback. Por que essa aula é importante, né? Todo o processo empreendedor ele precisa ser avaliado para a gente descobrir se está tendo uma efetividade daquilo que nós intencionamos. Já falamos aqui a respeito de ideias, falamos aqui a respeito de oportunidades, como colocar em prática, fazer pesquisa de mercado, conhecer o mercado. Falamos de tantas coisas aqui importantes e a gente precisa entender assim, será que essas coisas que eu vi que são importantes, elas estão surtindo efeito? É realmente isso que eu preciso fazer dentro do meu processo empreendedor? Então, esse processo empreendedor ele precisa de um momento de avaliação e de feedback, de retorno. Então, como é que se dá o processo empreendedor? Vou colocar aqui na tela um esquema para vocês verem. No processo empreendedor, vocês têm que identificar e avaliar uma oportunidade, desenvolver o plano de negócios, determinar e captar os recursos necessários e, por fim, gerenciar a empresa criada. Vamos falar então de cada um deles? Vamos lá. Então, identificar uma oportunidade. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai observar a criação e a abrangência das oportunidades, perceber os valores reais daquela oportunidade que nós estamos empreendendo, porque já falamos que ideias geram oportunidades, mas nem sempre, né? Também vamos avaliar os riscos e o retorno imediato daquela oportunidade ou não. A oportunidade versus as nossas habilidades, versus nossas metas pessoais. Algumas coisas que nós temos como metas pessoais tem que estar em harmonia com as oportunidades e com as habilidades desenvolvidas por nós. Afinal, você é o empreendedor que vai tocar essa oportunidade. Por isso, precisa estar bem ciente do que você consegue realmente fazer. E a situação dos competidores. É isso que nós vamos identificar no primeiro tópico que vimos daquele esqueminha que eu mostrei para vocês agora há pouco na tela, que foi de identificar e avaliar a oportunidade. O segundo passo do processo é desenvolver o plano de negócios. Falamos em aulas anteriores de pesquisa de mercado, e é óbvio que falamos também de plano de negócio. E aí o plano de negócio ele tem uma estrutura a ser cumprida. E essa estrutura, não fique achando, não caia no erro de achar que é muito extensa ou que tem coisas que são irrelevantes, porque tudo com respeito ao seu negócio é muito importante. E então, tem coisas que a gente sabe de cabeça, mas a gente não viabiliza, não coloca no papel. E isso é o erro do empreendedor, isso que causa mais transtorno. Então, quais são as etapas que são importantes nesse processo de desenvolver o plano de negócios? Então, vamos lá. Todo plano de negócio que se preze tem um sumário executivo, tem que ter o conceito do seu negócio. Qual é o objetivo, o conceito? A equipe de gestão que vai estar envolvida nesse processo. Ah, é só você, bote, só sou eu, fulano de tal. Tem que estar documentado. Qual é o mercado que você vai atingir? Quem são os competidores? Qual é o processo de marketing? Como você vai divulgar o seu negócio? Vai ser boca a boca? Vai usar um carro de som? Vai usar um panfleto? Vai ser mídias sociais? Qual vai ser o processo? E assim, não é só como eu vou fazer, mas também um plano mesmo de marketing, do tipo, eu vou começar divulgando aqui, mas depois se não der certo eu divulgo assim. Você precisa ter essa noção. Então, o plano de marketing e também o plano de vendas. Eu vou começar com promoção, vou começar sem promoção, é 3 por tanto, uma unidade leva outro, vai ter um cartão fidelidade, vai ter pontos que acumulam, enfim, imagine a início do seu negócio. E a gente está falando aqui de negócio, mas entenda que também pode ser um serviço, tá? Então, assim, se você oferece um serviço, tanto na área de saúde como em qualquer outra área, você pode ter também esse tipo de procedimento, né? De ter uma fidelização do teu cliente. Então, por isso que o plano de vendas do teu serviço também é muito importante. A gente tem mania de encarar o serviço como se ele não fosse uma venda, mas ele é também. Você precisa vender o teu serviço. Um fisioterapeuta vende o serviço dele, né? Que é o trabalho que ele faz de recuperação de algum membro, de algum músculo. Então, todos nós precisamos vender os nossos serviços, não importa a área que eles são.
A estrutura e a operação. Ah, eu vou montar uma clínica. Não, vai ser dentro da minha casa. Não, eu vou criar um negócio que vai ser, vou alugar um prédio. Enfim, qual é a estrutura do meu negócio? E entenda por estrutura desde as paredes, desde um prédio, até realmente quem vai trabalhar, horários, rotinas e etc. E também a operação, né? De como ele vai funcionar. Outra etapa importante depois dessa, e tudo isso, tá? Eu tô falando aqui passo a passo, mas tá no material que vocês recebem anexo a essa aula, tá? Então podem conferir que tem um slide lá sobre plano de negócio e vocês vão ver bem direitinho. A análise estratégica, depois o plano financeiro. Ah, antes de ir pro plano financeiro, a análise estratégica, gente, é assim, ó. Eu vou atuar em um bairro, eu vou atuar em um público, eu vou atuar num segmento. Qual é o meu plano estratégico? Não, eu vou começar por esse segmento, meu objetivo é chegar nesse, então eu vou fazer isso. Enfim, faça um plano estratégico consciente de que seu negócio vai dar certo. Mas, obviamente, também com os pés no chão de que se ele der errado, você também tem as suas válvulas de escape para poder, então, atuar de maneira assertiva. O plano financeiro vai precisar de empréstimo, vai precisar de investimento de terceiros, vai precisar de algumas economias extras. Faça o plano financeiro do seu negócio. E o plano financeiro não é só assim, onde eu vou pedir dinheiro e quanto eu preciso, não. O plano financeiro também envolve quando eu vou ter o retorno desse dinheiro. Ou como vou pagar esse dinheiro que eu pedi emprestado, ou que eu investi. Porque mesmo que tenha sido investimento seu, vocês precisam se pagar, se devolver esse dinheiro. Como você vai fazer isso em quanto tempo? E algum anexo, que pode ser fotos, pode ser um projeto extra, algo que seja importante para o teu empreendimento. Então, vimos aqui a primeira etapa do processo empreendedor, que foi identificar e avaliar a oportunidade, e vimos aqui o desenvolvimento do plano de negócios. São 4, né? Então, vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é determinar e captar os recursos necessários. Escutem recursos e não pensem de novo só em dinheiro ou só em objetos, né? Em parte de estrutura. Pensem também em recursos pessoais. Pensem em recursos, talvez de amigos ou parentes, o capital de risco, bancos, governos, enfim, como você vai captar? Se for gente, você vai abrir uma seleção? Não, eu vou buscar pessoas da minha família, não vou buscar meus amigos, cuidado, né? Mas enfim, pense em como você vai captar pessoas para o teu negócio. Não, Suelen, eu não vou captar pessoas no meu negócio, vai ser só eu. Eu vou precisar de recursos assim, assim, assado. Eu vou precisar de uma sala, de uma mesa, de um escritório, de um prédio. Não, eu vou precisar, enfim, do maquinário. Pense em como você vai captar os recursos necessários para o teu empreendimento. Por fim, quarto e último, gerenciar a empresa criada. Como você vai fazer isso? Como vai ser esse gerenciamento da empresa que você criou? Então, pense qual é o estilo de gestão que você pretende utilizar. Quais são, e gestão, não falo só em cima de pessoas, mas gestão mesmo do processo, quer financeira, quer estratégica. Quais são os fatores críticos para você ter sucesso no teu empreendimento? Identificar os problemas atuais que possam impactar no teu processo de sucesso empreendedor, mas também nos problemas que podem surgir futuramente. Então, os problemas potenciais. Tenham um olho no futuro, sejam realistas. Implementar um sistema de controle, profissionalizar a gestão, faça cursos, se interesse, né, pela gestão. Por quê? Às vezes você já foi gestor em outras empresas, ou você tem uma habilidade inerente de liderar, de comandar, mas é importante que você se profissionalize. Então, faça sim cursos para profissionalizar a gestão e ajudar você a se desenvolver, né, no processo empreendedor. Não esqueça, esse passo é fundamental e muitas pessoas fracassam por isso. Entrar em novos mercados também é outro ponto importante, né, que você vai ajudar você a gerenciar a sua empresa criada. Mas todos esses passos empreendedores, eles existem para te ajudar a alcançar o sucesso do teu empreendimento. Ótimo. E você precisa respeitá-los. Se você for o primeiro a boicotar o teu negócio, não respeitar esses passos, piorou, né? Então, depois desses passos cumpridos, precisamos fazer a avaliação estratégica. Essa avaliação estratégica é justamente você olhar com um olhar de dono, mas com um olhar de empreendedor, sem o apego apaixonado ao seu negócio, e avaliar se estrategicamente ele é realmente recompensável, interessante. Para fazer essa avaliação estratégica é, de certa forma, simples, né? Você reúne todas as informações que nós conversamos até então, que foram trabalhadas, e aí a gente chega nessa fase. Mas antes de realizar essa avaliação estratégica, é importante a gente conhecer o conceito de avaliação estratégica.
O que é uma avaliação estratégica? Bem, é a etapa de um planejamento, de um projeto, de um negócio, em que se desenvolvem reflexões sobre os impactos e as inter-relações das diversas variáveis que compõem os ambientes internos e externos da organização. Então, é o momento que você vai planejar visando o desenvolvimento da tua atividade, que é empresarial, que é de serviço, que é de negócio, ou até mesmo do teu projeto de vida, de carreira, se você pode ser um empreendedor da sua própria carreira. E eu gosto sempre de referenciar como um projeto que ajuda nesse desenvolvimento da avaliação estratégica a matriz de SWOT. Essa matriz ela é muito conhecida, é uma sigla, né, de palavra, uma palavra feita com uma sigla, né, da origem inglesa, porque cada um dos itens, né, do S, do W, do O e do T, que formam a palavra SWOT, tem referência em uma palavra em inglês, mas ela também já foi batizada na língua portuguesa como matriz FOFA. F-O-F-A, isso mesmo. E a matriz FOFA, ou matriz de SWOT, é uma das técnicas mais utilizadas na etapa de avaliação de um planejamento estratégico de um empreendedor. E eu, de novo, sendo repetitiva, de carreira, de negócio, de serviço e afins. Porque além de ser um instrumento de reflexão e de análise, por isso ela cabe em todos os momentos, multiuso, ela fornece o primeiro indicativo de sucesso de uma organização frente aos desafios do futuro. Então, essa é a matriz de SWOT. Vamos conhecer em inglês, lá no material tem lá em inglês as letrinhas para vocês saberem o que cada letrinha simboliza, mas vamos falar dela em português, tá? Para facilitar para todo mundo. Então, a matriz FOFA, F é de forças, O de oportunidades, o outro F é de fraquezas e o outro, que é o A, é de ameaças. FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Aí nós vamos entender o que são cada uma dessas coisas, tá? Porque pra gente não confundir e entender bem direitinho. Então, o que são pontos fortes? Vamos começar pelo primeiro F. Eu posso falar como empresa ou como pessoa, tá? Então, como pessoa, quais são meus pontos fortes? Quais são as minhas forças? O que são isso, né? O que são essas forças? É tudo aquilo que a empresa faz bem ou melhor que as outras. Ou é tudo aquilo que você, empreendedor, ou você, pessoa que está querendo se desenvolver, faz bem ou faz melhor que os outros. E entenda fazer melhor que os outros, não de forma negativa. Entenda fazer melhor do que os outros, que você tem habilidades que são melhores do que as minhas em algum aspecto. E eu talvez tenha algumas habilidades que me saiam melhor do que você em outro aspecto. Simples. Então, qual é o teu diferencial? Digamos que eu estou olhando aqui para uma turma de técnicos de radiologia. Todos estudaram as mesmas coisas, todos vão fazer as mesmas tipos de atividade. Mas qual é o teu diferencial? Não, eu estou olhando aqui para uma turma de administração. Todos vão sair administradores. Mas qual é o teu diferencial? Todos nós temos um diferencial baseado em nossas experiências, nas habilidades pessoais, em características, em qualidades que nós temos. E esses são os pontos fortes. Então, é o que você faz, ou a tua empresa faz, de melhor do que as outras, que está sob o seu controle. Exemplo. Eu gosto muito de falar em público e me sinto muito segura falando em público, não tenho vergonha, não tenho embaraço, não tenho nada. Para outras pessoas, falam bem em público, mas têm vergonha, embaraço, e outras não querem nem sonhar em falar em público. Então, falar em público, para mim, é uma vantagem. E isso é algo que é uma força minha, isso depende de mim, porque eu tenho essa vantagem, ou então eu sinto isso. E eu tô falando assim, mas é dando um exemplo hipotético, tá? Então, é algo que está sob o meu controle, que só eu posso alterar, melhorar, aperfeiçoar. Vamos falar de uma empresa. Então, talvez o grau técnico, né? Vamos falar aqui do grau técnico. Qual é o ponto forte do grau técnico? Vou puxar a brasa para minha sardinha. O grau técnico tem a melhor equipe de professores. Pronto. Isso só depende do grau, sabe por quê? Porque não é ele que contrata, não é ele que chama, não é ele que mantém. Então, é um ponto forte dele. Se você considera que tem a melhor equipe de professores, então você está entendendo e enxergando qual é o ponto forte daquela empresa. Vamos fazer algumas perguntinhas que podem te ajudar a discernir o que é o ponto forte. Por exemplo, o que a empresa faz bem, ou a equipe faz bem, ou você faz bem? Que recursos podem ser otimizados ou aproveitados, que só a tua empresa ou só você tem? O que os outros acham, a visão dos outros de fora, que a tua empresa faz e faz melhor? Quais são as vantagens que você ou a tua empresa disponibiliza naquele serviço ou produto? Pode ser uma comunicação que você tem mais efetiva com alguns setores, um bom relacionamento, enfim. Ponto forte é aquilo que é bacana, que você tem como diferencial e que só depende de você. Beleza? Então vamos para o próximo. A matriz, ela envolve pontos fortes, mas também tem um outro F lá na frente, né?
que são os pontos fracos? Os pontos fracos é tudo aquilo que a empresa tem dificuldade, possui reclamações e pode melhorar, já que está relacionado à parte interna. Então, os pontos fracos, elas têm a ver com aquilo que é controlado pelo ambiente, pelo próprio. Eu acabei de falar que os pontos fortes são coisas que são minhas e que eu controlo, que eu tenho de fortalezas. Mas também os pontos fracos é aquilo que eu tenho de debilidade, que só eu também posso melhorar ou posso mudar. Então, o que seriam os meus pontos fracos? Talvez a timidez. É uma coisa minha, só eu posso mudar. Não tem ninguém que possa vir de fora mudar isso, né? Ou então, talvez uma certa falta de informação sobre um assunto, ou você que está estudando uma área específica, esse tipo de procedimento aqui eu não sei fazer bem. Só você pode mudar isso, só você estudar, se profissionalizar e fazer melhor aquele tipo de atividade que o mercado demanda. Então, o ponto fraco é tudo aquilo que você tem de debilidade ou que você julga que é insatisfatório no momento e que você tem condições de mudar. Algumas perguntas que podem te ajudar a identificar pontos fracos. Por exemplo, no que a empresa ela pode melhorar? Onde é que eu tenho menos recursos? Onde é que eu coloco menos recursos, né? Eu possuo práticas antigas, né? O que os clientes mais reclamam de aspectos da empresa? O que é que os outros acham que isso é uma fraqueza? Do tipo, ou ela é tão boa, mas se ela... Às vezes, um profissional tem como fraqueza a sua aparência. Não se veste de forma adequada, profissional para o ambiente de trabalho. Aí, às vezes, olha, o fulano tem tanto conhecimento, mas assim, se apresenta de uma forma tão inapropriada para o ambiente de trabalho. Quem é que pode resolver isso? Só você mesmo. Então, esses seriam os pontos fracos. Uma vez visto as consoantes, os dois Fs, os pontos fortes e pontos fracos, vamos começar aí com as vogais. Vamos para o O, das oportunidades, depois vamos para o A. Então, o que são oportunidades? Bem, antes de falar delas, pontos fracos e fortes tem a ver com interno. E agora a gente vai começar a pular o murinho, vamos para fora. As ameaças é tudo aquilo que está relacionado à parte externa da empresa e que não está sob o seu controle. Logo, a empresa ou você não pode atuar sobre as ameaças, mas pode criar uma barreira para impedi-las, né? Então, por exemplo, as ameaças é tudo aquilo que pode colocar em risco, talvez, a sua empregabilidade ou o seu destaque. Você não pode neutralizar a ameaça, mas você pode, acabando com ela, né? Mas você pode criar uma barreira para que você saiba. Às vezes, por exemplo, você talvez não tenha uma formação específica que seria desejável numa vaga de emprego, mas você pode demonstrar outras habilidades igualmente desejáveis que fazem com que, ela não tem isso, mas... Então, você neutraliza aquela ameaça. Algumas perguntas que podem identificar essas ameaças, tipo, que tipo de ameaças você ou a empresa possui? Será que são concorrentes ou algumas situações assim? O que os concorrentes andam fazendo para neutralizar essa ameaça? Se a ameaça for algo relacionado ao governo, ao país, ao clima. Por exemplo, passamos por um momento de pandemia, né? Já passamos por um momento assim, não é distante, né, na nossa mente. Então, muitas empresas infelizmente caíram, mas outras, o que elas fizeram contra a ameaça? Alguém podia parar a pandemia? Alguém podia criar vacina no meio do dia? Alguém podia fazer com que as pessoas saíssem e fossem comprar em suas lojas? Não. Então, o que as empresas fizeram para neutralizar? Elas não acabaram com a pandemia, ok? Mas elas criaram meios de não deixar aquele problema sucumbir, fazer com que elas sucumbissem a ele. Então, perceba que as ameaças podem ser neutralizadas, embora não tenhamos controle sobre elas. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei da pandemia, algumas empresas criaram e-commerces ou outros serviços para justamente não se deixar levar e desmoronar. Então, elas não acabaram com a pandemia, mas sobreviveram a ela por neutralizar ameaças. E, por fim, né, depois que a gente falou das ameaças, né, vamos falar das oportunidades, né? É tudo aquilo que está relacionado à empresa de uma forma externa também, né? Mas que a gente não tem controle. E aí essas oportunidades é aquilo que surge como chance. Exemplo, pegando o mesmo gancho da pandemia. A gente pode falar que a pandemia causou uma ameaça, as empresas neutralizaram, talvez criando e-commerces, vendas pela internet, sites e WhatsApp. No entanto, isso foi a ameaça que elas neutralizaram. Mas o e-commerce, para eles, foi o quê? Uma oportunidade. Então, um sistema que já existe se aproveitou, no bom sentido, da pandemia para gerar uma oportunidade de negócio.
Então, entenda que a oportunidade é aquilo que vem de forma externa e que você pode agarrar e ser beneficiado por ela. Nenhum dono de e-commerce queria que a pandemia existisse ou proporcionou que ela existisse. Não, ele não teve controle sobre ela, mas a aproveitou como uma oportunidade para o seu negócio. E aí algumas perguntas podem ajudar, né? Por exemplo, quais são as oportunidades externas que foram identificadas? O cenário econômico está favorecendo a empresa? Quais são as demandas dos novos produtos? Há crescimento de mercado? Então, o que é que está rolando aí no ambiente que é uma oportunidade? É isso que nós vamos ver quando a gente analisa a matriz de SWOT. Então, faça um teste. Na aula de hoje, eu vou deixar alguns minutos finais, né, da aula, quando eu encerrar, justamente para não cumprir o tempo todo, para vocês terem a chance de analisar, de pensar, fazer a sua própria matriz de SWOT. Quais são os meus pontos fortes? Quais são as coisas que eu posso melhorar? Isso depende de mim. Quais são as ameaças que eu tenho ao meu profissionalismo, ao meu imagem profissional, ou à minha carreira? E quais são as oportunidades que eu posso agarrar na minha carreira que também são diferenciadas? Então, faça a sua matriz de SWOT, não encerre a aula de hoje sem fazer a sua própria, porque a gente vai para as empresas, para as consultorias, para os processos, fazendo a matriz de SWOT dos outros. E nunca faz a nossa. Não perca a chance de fazer para você o seu desenvolvimento profissional. Bacana? Daí, avaliar uma oportunidade é algo muito prazeroso para o empreendedor, né? Ele deve avaliar a oportunidade que ele tem em mãos para evitar despender tempo e também recursos e é uma ideia que talvez não agregue valor ao cenário econômico, ao negócio, ou que já foi criado. Então, em resumo, o empreendedor ele não deve colocar a carroça na frente dos bois, né? Ele deve se focalizar na oportunidade correta. Mas aí surge a pergunta do milhão. Como identificar a oportunidade correta, tia Suelen, me ajuda? Pois é, como identificar a oportunidade correta? Qualquer oportunidade ela deve ser analisada, pelo menos por alguns aspectos. Mercado, competitividade, lucratividade, comprometimento e equipe. Toda oportunidade deve ser avaliada pelo menos por esses quesitos. Vamos de novo? Mercado, lucratividade, competitividade, comprometimento e equipe. Esses são os 5 pilares essenciais para você analisar, então, as oportunidades. E a gente vai ver de que forma, por exemplo, a qual mercado a minha empresa, o meu negócio, o serviço ou eu como profissional atendo? Qual o retorno econômico que vai ser proporcionado a mim? Quais são as vantagens competitivas que vai ser trazida ao negócio? Qual é a equipe que vai transformar essa oportunidade em negócio de fato? Sou eu? Somente eu? Eu e mais alguém? Quem vai transformar isso? Até que ponto o empreendedor já está comprometido? Você. Até que ponto você já está comprometido com o negócio? Esses aspectos são extremamente importantes para o teu processo empreendedor, para o teu desenvolvimento profissional, certo? Então, fique atento, que isso é muito importante para que você possa analisar esses 5 pilares, que também está no material anexo, mas que você deve analisar com cuidado, com critério. Os critérios, eles possibilitam uma análise quantitativa do grau de atratividade, de assertividade, da oportunidade em relação ao mercado. Questões de análise econômica, vantagem competitiva, habilidades e experiências das pessoas envolvidas com o negócio. Agora sim, gente, não existe uma regra rígida para definir uma receita de bolo, como eu costumo brincar, para definir se a oportunidade é boa ou ruim. Mas a partir desse guia, né, desses itens que eu falei para você, o empreendedor ele pode tirar as suas conclusões e continuar ou não a explorar aquela oportunidade que ele identificou. E aí ele pode explorar a base de alguns aspectos, como por exemplo, explore a oportunidade ou avalie através de análise econômica, né? É importante que se faça uma criteriosa análise de quais as possibilidades do retorno econômico do empreendimento, porque não adianta de nada simplesmente ser líder no mercado se o retorno financeiro não compensar o esforço que você despende, o esforço que é empreendido. Então, assim, às vezes você, sei lá, dá aula em vários lugares, ou você presta serviço em vários lugares, você atende em vários lugares, dá consultoria em vários lugares, mas tem muitos, olha como ela... Tá, mas aqueles muitos geram pouco recurso. O que adianta? É só desgaste. Então, você tem que ter cuidado para avaliar bem esse critério. Às vezes, é preferível ser o segundo ou terceiro no mercado que lhe traga mais compensação financeira do que ser um líder de mercado com estrutura cara, altos custos e manutenção em pequenos lucros.
Então, fique atento a isso. Um outro aspecto que vai te ajudar a avaliar melhor são as vantagens competitivas, certo? As vantagens competitivas, elas estão necessariamente ligadas a diferenciais que propõem um ganho para o consumidor. E isso pode acontecer por meio de um custo menor de produção ou através de estruturas enxutas e de criatividade no processo de obtenção do produto, que por fim vai levar a um produto ou serviço de menor custo e, consequentemente, um menor preço. Nesse caso, o diferencial vai ser o custo. No entanto, a empresa ela pode deter, né, um conhecimento de mercado muito superior à concorrência, o que vai lhe permitir monitorar e controlar as tendências de mercado, se antecipando aos competidores e trazendo novidades que atendam aos anseios dos consumidores e estabeleça sua marca e fortaleça sua presença na mente dos clientes. Nada melhor do que fortalecer a presença na mente dos clientes. Pense numa marca de sabão, pense numa marca de sapato, numa marca de roupa. Essas marcas que você primeiro pensou são as que estão fortalecidas na sua mente. Mesmo que você não use-as, elas têm uma referência para você. Então, por isso são importantes. Um outro aspecto que eu falei para vocês avaliarem a oportunidade é através da equipe gerencial. De nada vai adiantar você identificar uma oportunidade, criar um protótipo de um produto ou de um serviço, o mercado ser espetacular e promissor, você ter nascido para aquilo, ter desenvolvido um bom plano de negócios e a sua equipe ou você não tiver a altura do negócio criado. Esse outro fator, né, formação de equipe, é muito importante. Se os membros da equipe tiverem formação eclética, multidisciplinar, será um grande diferencial, porque nesse caso, ela será composta por perfis de habilidades que são os complementos, que nem um quebra-cabeça, né? E une e forma aquela imagem bonita. Mas de nada adianta a equipe ter todas as características se as pessoas estiverem no negócio apenas em busca da compensação financeira. Pessoas sem paixão, sem orgulho de pertencer, sem orgulho do que fazem, elas não têm comprometimento. Fato. O dinheiro não traz comprometimento. Não compra comprometimento. Porque vem alguém e compra essa pessoa com um preço maior. Então, fiquem ligados. A equipe gerencial, a equipe que vai tocar o seu negócio é muito importante. Tanto quanto o dinheiro que vai levantar, tanto quanto a venda, tanto quanto o cliente. É muito importante se você saber na mão de quem você está entregando o seu sonho. Seja a sua carreira, seja o seu negócio ou serviço empreendedor. E também é muito importante que você avalie uma parte que poucas pessoas veem, que são os critérios pessoais. Procurar evitar que o entusiasmo ele se sobressaia à relação e análise crítica do processo do negócio. Então, é bom você procurar identificar-se com a ideia da oportunidade de negócio. E algumas perguntas são bem cabíveis nesse sentido. Por exemplo, você conhece pessoas que fizeram algo semelhante e já conversou com elas a respeito do negócio? Sua família, esse é essencial, meu Deus, como as pessoas deixam isso de lado. Sua família o apoia nessa iniciativa? Sua esposa, seu marido, seus filhos, a pessoa com quem você convive, sua mãe, seu pai. Você está disposto a se fazer de bens ou de algumas horas com esse ente querido para investir nessa ideia? Isso já foi conversado com seus familiares? Ou você é a pessoa que está empreendendo tudo calado, do nada vai explodir com uma bomba que não vai ter apoio de ninguém? Essa oportunidade, esse serviço, esse negócio, essa vaga, é a oportunidade da sua vida? Você se vê trabalhando nisso, nesse ramo de negócio, fazendo essa atividade, explorando essa oportunidade daqui a 5 anos? Daqui a 10? Ou daqui a 15 anos? Ou nem imagina, acho que é só uma chuva passageira? Pergunta importante. Quarta e última pergunta para reflexão. Você está disposto a largar o emprego atual para encarar esse desafio, se for necessário? Mesmo sabendo que pode ficar até anos sem receber o mesmo valor que você recebia, a mesma remuneração compatível com a que recebia antes, e os benefícios e as regalias? Está disposto a não tirar férias? Essas 4 perguntas são essenciais no processo empreendedor. Fiquem atentos, né? Para não cair no erro de naufragar aí no seu projeto. Agora, para a gente terminar de analisar as oportunidades, existe um roteiro de análise de oportunidades, muito conhecido, chamado 3Ms. Ele serve para auxiliar o empreendedor a analisar o potencial da sua oportunidade, que complementa essa análise feita anteriormente.
e recomenda-se que ambos, né, sejam aplicados a qualquer ideia para saber se ela se trata realmente de uma oportunidade e quais são as oportunidades mais atraentes. Então, vamos conhecer os nossos 3 M's? Vamos lá. O primeiro M é demanda de mercado, e o M é de mercado, tá? Segundo M, tamanho e estrutura de mercado, e o terceiro M, análise de margem. Então, vamos falar do primeiro, que é primeiro M, demanda de mercado. Então, vamos lá. Analisar o primeiro M, o empreendedor deve fazer com que ele tenha respostas às seguintes perguntas. Qual é meu público-alvo? Qual é a minha audiência-alvo, né? Qual é a durabilidade do produto ou do serviço no mercado? Qual é o ciclo de vida dele? Os clientes são acessíveis? Estão acessíveis? Quais são os canais, né, no qual eles estão acessíveis? Como os clientes veem o relacionamento da minha empresa com a minha equipe? O potencial de crescimento desse mercado é alto? Tipo assim, maior de 10%, 15%, 20% anuais? O custo de captação do cliente é recuperável a curto prazo? É menor que 1 ano? Essas são perguntas que vocês encontram no material anexo a essa aula e que ajudam você a identificar a demanda do mercado, já que eu falei em aulas anteriores que vocês precisam entender qual é o mercado que vocês vão atuar como profissionais ou o serviço ou negócio que vão empreender. Segundo o M, tamanho e estrutura de mercado. Vamos lá. Ele está relacionado às questões críticas listadas, né? Como, por exemplo, que eu vou deixar no material e vou falar aqui para vocês. O mercado está crescendo? É emergente ou é um mercado fragmentado? Existem barreiras proprietárias de entrada ou excessivos custos de saída? Você, empreendedor, tem estratégias para transpor essas barreiras? Quantos competidores ou empresas-chave estão no mercado? Eles controlam a propriedade intelectual desse produto ou serviço que você vende? Ou dessa atividade que você executa? Em que estágio do ciclo de vida está o produto? Né? O risco depende também do ciclo de vida e maturidade do produto. Então, em que estágio está? Qual é o tamanho do mercado em reais? E qual é o potencial para se conseguir uma boa participação de mercado? São perguntas complexas, né? Mas elas são muito importantes. Se você não as responde, não está preparado para dar continuidade de forma segura ao teu processo empreendedor. E não é pulando degraus que nós vamos conseguir chegar lá no topo. Ainda no segundo M, o setor, como é que está estruturado? Analise o poder dos fornecedores, dos compradores, dos competidores. Eita, faltou 10 palavras aqui. Dos competidores, dos substitutos, né? Analise o poder de todos eles que estão circundando o teu negócio. Como é que a indústria, sei lá, o setor que a empresa atua, está segmentada? Quais são as tendências? Que eventos influenciam o cenário? Será que essa empresa tem produtos ou serviços que são sazonais? Enfim, analise tudo. Saiba direitinho onde você está se metendo, como a gente fala, né? Onde você está colocando o seu pezinho, onde está fazendo a sua casinha. Então, tenha esse cuidado. Por fim, nosso terceiro e último M, a análise de margem. Então, aplica-se as seguintes questões e atividades, né? Você vai determinar as forças do negócio, identificar as oportunidades de lucro, por exemplo, a margem bruta, né? Analisar os custos, que são as necessidades de capital e de retornos, e mapear a cadeia de valor do negócio. Só que para isso, você tem que procurar saber se o seu produto ou serviço, como ele chega até o cliente final. Porque isso vai te ajudar a entender se a sua cadeia de valor e de competidores lhe permite tomar decisões e implementar ações voltadas para os resultados. E que ações voltadas para os resultados são essas, Suelen? Cortar custos, remodelar os processos internos, atingir margens maiores. Então, é isso que você vai poder analisar. Por fim, né, os 3 M's eles são abrangentes, envolvem questões críticas que, se respondidas e bem entendidas, com certeza vão ser úteis na avaliação e seleção das melhores oportunidades para serem desenvolvidas e catalisadas pelo empreendedor. Mas é sempre importante fazer um checklist final. Então, se aconselha a sua aplicação logo no início da avaliação que você estiver fazendo do seu negócio, quando se está formatando aquela oportunidade. Porque as questões mais simples, elas podem dar respostas interessantes se você já avaliar de cara se é uma oportunidade ou se é simplesmente uma ideia. E esse checklist, né, de análise de oportunidades, você pode fazer pensando se existe um problema para ser resolvido, se existe um produto ou serviço que vai solucionar esse problema, se é possível implantar efetivamente uma estratégia de marketing, de vendas que tenha um custo e um retorno bacana, se a janela de oportunidades está aberta, enfim. E
Após selecionar as principais oportunidades e verificar se estão adequadas às competências chaves da sua empresa e da sua equipe, você, como empreendedor, vai, a partir de um planejamento, conseguir implementar bem o seu negócio. E, lógico, o plano de negócios anteriormente citado acaba sendo a melhor ferramenta para essa finalidade. Então, procure ajuda profissional, isso vai te ajudar muito, ok? 5 minutinhos para acabar nossos 40 minutos de aula. E eu quero deixar esse tempo para você realizar a sua própria matriz de SWOT. Se tiver dúvida, passa um e-mail para mim, que a gente conversa e eu ajudo você nesse desenvolvimento. Conte comigo. Nossa aula de hoje termina por aqui. Vou me despedindo de vocês e na próxima aula, despedida aí, a avaliação final. Beijo grande. Tchau, tchau.